Mas não é o aplicativo, é o formato, a forma com a qual você elabora o orçamento. Se tiver os 7 passos do orçamento incontestável ali, eu duvido que você não vai receber pelo menos de cada 10 clientes, uns 5 pelo menos, vai falar assim, caramba, que orçamento diferente. Por quê? A forma com a qual ele é construído é para gerar valor percebido no cliente mesmo. Sim. A forma profissional de apresentação, as informações que eu coloco lá dentro, memorial descritivo, bônus, tabela de investimento, garantia incondicional e garantia condicional, sobre a empresa, observações, sobre nossos clientes, lista de material quando eu insiro a lista de material. Então assim, é tudo pensado intencionalmente para gerar valor percebido. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar em eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da sala da elétrica. Estou de volta. Tá de volta no podcast. A gente expulsou o Gabriel aí durante um tempo, porque a gente teve vários convidados aqui, aí não comprou outro microfone, né, Gabriel? Poxa, fui demitido. Brincadeira. Aí o Gabriel, ele estava devendo essa conversa aqui. Mas o tema do nosso podcast de hoje é a importância do eletricista entender que a valorização que ele tanto quer, o reconhecimento que ele tanto quer, parte dele, na verdade. E aí as estratégias que ele vai, na verdade, construir é o que é mandatório para ele conseguir isso, por exemplo, do cliente dele, certo, Gabriel? Exatamente. E aí, nada mais é, tipo, o melhor elogio que alguém pode receber, um eletricista independente pode receber, é o cliente falando, tá aprovado o seu orçamento. É isso aí. Até porque falar, não, é muito bom o seu serviço, mas não comprar, fica, tipo, realmente é muito bom? Será que o cliente achou muito bom? Agora, quando ele fala, não, tá aprovado, eu quero, Mesmo... essa é certeza, ele gostou ali. Tá aprovado mesmo que mais caro. Melhor elogio, ainda, né? Aí, quem é que não gosta de um... Fala sério, né? Comenta aqui se você já recebeu essa mensagem. É isso daí. Inclusive, é o seguinte, né? Quando a gente fala sobre a parte de... valorização, de reconhecimento, quando a gente fala que o eletricista é responsável pelo reconhecimento profissional que ele vai ter, responsável pela valorização que o cliente vai ter a respeito dele, o que a gente está falando é que ele precisa entender que no processo de vendas, ser bom é só uma obrigação dele, né? Exatamente. Quando ele entende isso, o jogo muda. Olha só, presta atenção no seguinte, ó, eu tive na sexta-feira, dia 17 de outubro, no dia do eletricista, eu tive no Senai do Brás, a convite da Abrapel, para poder presenciar ali, até subir no palco e fiz um discurso rápido lá. E teve uma frase que eu coloquei, eu acho que de maneira bem acertada naquele momento, da minha conversa, da minha palestra ali, da minha incitação, sei lá. Foi bem rápido mesmo, cerca de 10 minutos. E aí eu falei o seguinte, né? Mais importante do que você ser é você parecer ser. Ou seja, mais importante do que ser bom é você parecer ser bom. E quando eu falo isso, às vezes vem aquela dúvida na cabeça, aquela nuvem ali, né? Mas como assim? Então eu tenho que fingir uma coisa que eu não sou, né? Não é isso. É importante que você seja bom tecnicamente, mas você tem que parecer ser bom tecnicamente. Uhum. Porque o que a gente observa, principalmente quando a gente olha ali o Google Meu Negócio, o cartão de visita, o site, ou a forma com a qual os eletricistas qualificados estão se colocando no mercado e se mostrando para os seus próximos clientes, futuros clientes, é que quando eu olho o Google Meu Negócio dele, o Instagram dele, não parece que ele é bom. Sim. Parece que é um cara que faz bico. Pior que é verdade. Eu não tô falando que ele tem que contratar um designer ou fazer fotos cinematográficas, não é isso. Mas eu preciso criar um posicionamento de maneira com que eu pareça ser bom. Sim. Até porque ali na hora, ele é muito bom, legal, mas isso o cliente não vê ainda. Ele não contratou ainda. Exato. Ele só vai ver que você é bom depois. Então, se ele não vê que você é bom, se você não parecer ser bom, ele vai ver o quê? Vai ver nada. Sim. Então, o nada comparado com o Zé Faísca, ele vai comprar preço. É isso aí, cara. É isso aí. E essa é a nossa luta aqui, né? Então, todos esses episódios, eu nem lembro qual que é esse episódio aqui. Vixe, também não lembro. Tem episódio pra caramba, tem centenas de episódios aqui já gravados.
A gente fala bastante a respeito de como que você deve elaborar o orçamento, como é que você se apresenta. E aí a gente traz esse tema novamente aqui hoje. A gente já falou em alguns momentos, não especificamente somente sobre esse tema, mas a gente trouxe para ele fazer parte desse episódio, porque eu preciso ser intencional. Sim. Se eu não for intencional, eu corro um risco de vender só para quem me conhece. Sim. Porque quem me conhece, o meu ex-cliente, o meu amigo, o meu parente, o meu vizinho, ele sabe que eu sou bom. Sim. Né? Aí eu tenho dois problemas, né? Eu vou vender só para quem me conhece e para indicações de quem me conhece. Pode ser um problema, porque se eu não tiver indicações no mês que vem, eu não tenho cliente. Sim. O outro problema é, eu estou provando para mim mesmo que eu tenho uma incapacidade de mostrar para as pessoas que eu sou bom quando elas não me conhecem. Sim. Se tá no começo ali, vou sair da CLT agora, vou começar agora como independente. Ok, começar por esses aí. Mas se você já tá, tipo, há 1 ano, há 10 anos, e só tá com esse público, aí já... É arriscado. Arriscado. É arriscado porque aí eu fico me questionando, será que eu estou fazendo do jeito certo? Será que a vida não é, a vida é injusta comigo, né? O Zé Faísca tá me atrapalhando. Eu costumo dizer o seguinte, né? Ó, o Zé Faísca não é o seu problema. Porque em todo mercado, em toda profissão, tem um Zé Faísca. Sim. E muito provavelmente o Zé Faísca só cobra mais barato que você porque, na verdade, ele sabe que tecnicamente ele perde pra você. Mas pode ser também que você, lá no começo da sua carreira, quando você começou, você também jogava o preço para baixo porque você acreditava que a única forma de vender era cobrando mais barato. Então, sinto muito lhe informar, mas provavelmente você já foi ou já teve um comportamento de Zé Faísca. Sim. Ou seja, o Zé Faísca não é o problema, ele só quer levar um alimento para dentro de casa, assim como você. Você tem que fazer coisas diferentes para conseguir sair desse padrão e ganhar mais notoriedade dos seus clientes e até mesmo de você mesmo, se auto-reconhecer. Sim. E o eletricista que tá ouvindo a gente, ele não pode controlar o Zé Faísca, nem o cliente de escolher ele. Então, a única pessoa que ele pode controlar é ele mesmo. Exato. As atitudes que ele vai tomar aqui agora. Exato. Aliás, quando a gente faz a jornada eletricista independente, tem um momento da jornada que eu falo exatamente isso. Que existem 3 peças do quebra-cabeça que, na verdade, quando você faz a alteração, o seu resultado aumenta. A primeira peça é a sociedade. Porque se a sociedade entendesse que eu tenho que contratar um eletricista qualificado, um eletricista classe A, aí o que aconteceria? Você, eletricista, venderia mais. Sim. A outra peça do quebra-cabeça é o meio em que você convive. Então, por exemplo, o meio que você convive poderia ser enxergado como a prefeitura da sua região. E aí, na prefeitura, se o prefeito sancionar uma lei que obrigatoriamente para fazer, sei lá, o habite da residência, da casa, do prédio, tem que ter uma vistoria de um eletricista, o eletricista também teria mais resultado. Sim. O terceiro ponto aqui, a terceira peça do quebra-cabeça é você mesmo criar novas estratégias e fazer coisas diferentes para você ter mais resultado. Qualquer uma dessas peças aqui, aumentando, você tem mais resultado. Sim. Só que é o que você falou. A única que eu tenho controle, a única peça do quebra-cabeça que eu tenho 100% de controle e eu posso mudar, sou eu mesmo. Exato. Então não tem como eu exigir isso da sociedade, eu exigir isso do meio em que eu convivo. Eu posso fazer incitações, eu posso apoiar as ações da Sala da Elétrica, que tá lá tanto ensinando eletricista, quanto também batendo ali na sociedade e fazendo isso acontecer. Mas eu tenho que focar no que eu tenho 100% de controle. Eu mesmo, ponto final. Sim. Inclusive, vamos falar, por exemplo, uma das formas de você demonstrar para o seu cliente ali que você tem um valor, que você pode ser reconhecido de fato, é a forma com a qual você se apresenta. E se apresentar tem vários níveis, né? Sim. A gente tem ali a parte do uniforme, né? A gente tem a visita técnica, porque a visita técnica não é só para ir lá ver o serviço que eu vou fazer. Não. Tem toda uma técnica envolvida. Aliás, a gente tem um podcast falando 100% de visita técnica. Tem. Aqui, né? Tem também a elaboração do orçamento. A forma com a qual eu elaboro o orçamento é intencional e estratégica para gerar valor percebido. Só o fato de você entregar um orçamento incontestável, por exemplo, e quando eu falo do orçamento incontestável, tem a ver com o aplicativo orçamento incontestável? Tem. Mas não é o aplicativo, é o formato, a forma com a qual você elabora o orçamento.
se tiver os 7 passos do orçamento incontestável ali, eu duvido que você não vai receber pelo menos de cada 10 clientes, uns 5 pelo menos, vai falar assim, caramba, que orçamento diferente. Por quê? A forma com a qual ele é construído é para gerar valor percebido no cliente mesmo. Sim. A forma profissional de apresentação, as informações que eu coloco lá dentro, memorial descritivo, bônus, tabela de investimento, garantia incondicional e garantia condicional, sobre a empresa, observações, sobre nossos clientes, lista de material quando eu insiro a lista de material. Então, assim, é tudo pensado intencionalmente para gerar valor percebido. E o resultado disso é o quê? Orçamento aprovado. Orçamento aprovado, né? Inclusive, a gente está com uma iniciativa nova aqui agora para os nossos assinantes do aplicativo Orçamento Incontestável, né? Sim. O que acontece, Gabriel? Quando o assinante do aplicativo ele alcança os 100 mil reais de faturamento, de orçamentos aprovados, o que acontece? Ele ganha uma plaquinha nossa. Pega aí, aqui, vamos mostrar pra galera. Aí o que acontece é que o eletricista ganha a placa de 100k. Não sei se vai dar pra ver ali no vídeo, né? Dá pra ver sim. Se não der, o Arquimedes dá um... Não, o Arquimedes... Coloca um take. Já balançou a cabeça assim, ó. Sim, dá pra ver sim. Então, ó, plaquinha de 100 mil reais. Significa que o eletricista que tem essa placa aqui, ele é assinante do aplicativo Orçamento Incontestável e ele já tem mais do que 100 mil reais em orçamentos aprovados. No aplicativo. No aplicativo. Então, ó, se exatamente. você tem mais de 100 mil dentro do aplicativo de orçamentos aprovados, chama a gente. Chama a gente que a gente vai verificar esses números e aí a gente vai mandar confeccionar a sua placa também, beleza? Mas para na de 100 mil? Não para. Como é que funciona aqui, Gabriel? Me ajuda aí enquanto eu vou pegando a outra placa. Placa! Fala aí. Tem a de 100 mil, 1 milhão, que é a plaquinha amarela. Tem a de 5 milhões, que é a plaquinha vermelha. E depois a de 10 milhões. Não, fala sério. E assim, ó, eu vou pegar... Pega de 10 milhões lá enquanto eu vou mostrando a de 1 milhão aqui. A de 5 milhões, a diferença é que vai ser ela é um pouco maior, né? Vamos mostrar aqui todas, ó. Então, olha só. Existe uma hierarquia, né, nas placas. Que aí, na verdade, nós temos aqui... Vamos deixar elas aqui, ó, Gabriel? O que você acha? Deixa eu pegar aqui a de 100 mil aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Vou deixar aqui mais pra trás, que é certeza que a gente vai derrubar elas. Não tá parecendo que a gente vai derrubar? Olha só. Então, o que acontece aqui, pessoal? É uma hierarquia. Cada placa tem a sua simbologia, né? E elas são maiores umas que as outras, né? Mas a verdade é que foi uma das formas que a gente criou de trazer um símbolo que represente o seu resultado, que represente a valorização que a sala da elétrica dá para você como eletricista classe A, que usa o aplicativo Orçamento Incontestável? Não. Que utiliza um método Orçamento Incontestável dentro do processo de elaboração de orçamentos e tem os seus orçamentos aprovados. E é inteligente da sua parte usar o aplicativo, porque quando você usa o aplicativo, o que acontece? Você economiza tempo, né? Uhum. Ou seja, ao invés de ficar elaborando orçamento, ficar ali com horas elaborando orçamento, você faz isso aí em minutos e ainda pode ter os orçamentos aprovados e ganhar essas placas aí que... Ficou bonito isso aqui, hein, Gabs? Ficou. Tem aqui o símbolo característico da nossa missão aqui, do nosso posicionamento, que são o corte aqui feito pelas garras do leão, né? Quem tá vendo no vídeo, tá vendo isso aqui mesmo. Quem tá só ouvindo no áudio, depois dá uma olhada lá no YouTube ou no Spotify, tá? E aí a placa de 100k cinza, 1 milhão em orçamentos aprovados amarela, 5 milhões vermelha e a 10 milhões azul. E isso porque, se a gente olhar agora, nesse exato momento, nós já passamos de 8 milhões de reais em orçamentos aprovados dentro do aplicativo Orçamento Incontestável, que tem um pouco mais, tem 2 anos, de idade o aplicativo, né? Uau. Ou seja, a gente está indo em uma velocidade interessante, principalmente porque os eletricistas que lá estão, eles usam, e muitos deles ainda nem colocaram os orçamentos. Ô, seus filhos da mãe, olha só. Você fez um orçamento e aprovou, põe lá como aprovado. A gente descobriu aqui esses dias que no visitante nosso do podcast aqui, o Givanildo, ele tinha vários orçamentos lá que não estava marcado como aprovado, cara. Sim. Que sem vergonha, né? Legal. E ele ganhou a placa de 100 mil, né? Foi. E já deve estar chegando próximo aqui, sei lá, né? Não sei se ainda de 1 milhão, mas em breve ele vai chegar, ele vai.
Para você, Gabriel, qual que é a importância da placa para quem é assinante do aplicativo com a visão da sala de elétrica em si? Primeiro, o reconhecimento do eletricista e da gente reconhecendo também o eletricista em si e reconhecendo o aplicativo. Sim. Porque ele conseguiu esse faturamento usando o método que está no aplicativo. Certo. E também esqueci a palavra que posso usar, mas aqui... A principal é o reconhecimento mesmo, Tá. do eletricista em si. Legal. Eu acredito que é o reconhecimento, com certeza é a primeira. Valorização do profissional. Mas, cara, tá alinhado com o que a gente promete pra eles, né? O que a gente promete pra vocês é que a gente vai fazer com que vocês sejam reconhecidos e valorizados um orçamento De cada vez. O que significa, né? Eu não quero que vocês olhem pra... vou me tornar assinante pra ganhar a placa. Não. Vocês vão se tornar assinantes do aplicativo Orçamento Incontestável para ter mais orçamentos aprovados. A placa é uma consequência lógica e real. Vai acontecer as placas na sua jornada, né? Mas para isso, é óbvio, você vai ter que fazer algumas coisas importantes. Porque tem muita gente que usa o aplicativo e não usa todos os recursos do aplicativo. Exato. Então tem várias etapas lá, né? Vamos falar das etapas do aplicativo, do Orçamento Incontestável? Vamos. Que tá no aplicativo, mas vamos falar do Orçamento Incontestável, beleza? Beleza. Vamos lá. São 7 etapas mínimas necessárias. A primeira é construir o objetivo do orçamento. O objetivo do orçamento, ele traz, na verdade, uma visão onde o eletricista, ele demonstra, através de um texto simples, um parágrafo, para o seu cliente, o que é que aquele orçamento vai apresentar. Só que com uma técnica chamada SBP. Que tem podcast aqui falando só dessa técnica. Exatamente. SBP é serviço, benefício e problema que resolve. Então eu crio uma estrutura, um texto com essa técnica, porque a técnica ela tende a trazer as informações que eu colhi na visita técnica e eu crio essa antecipação ali para o cliente. Então minha frase vai ser um conjunto dessas 3 informações. Depois você escuta o podcast completo da técnica SBP. Uma pergunta, Everton, que eu tenho certeza que provavelmente alguns eletricistas que antes do aplicativo só mandava o orçamento, o preço, tirava o pedido ali pelo WhatsApp. Por que é importante ter esse primeiro passo aí? Porque tô imaginando o cara, tipo, qual a necessidade? Tipo, tem necessidade esse objetivo de um orçamento? Não é meio, pro cliente, meio óbvio, eu preciso fazer isso? Boa pergunta, hein, Gabriel? É o seguinte, o objetivo ele nasce através da visita técnica. Certo. Na visita técnica, é até interessante esse nome, porque eu tenho uma técnica para executar a visita técnica. Sim. Dentro da visita eu tenho que extrair 3 informações. São exatamente as 3: serviço, que eu vou executar, que sem ela não elabora o orçamento. O benefício, que aquele serviço entrega para o meu cliente, só que não aos meus olhos, aos olhos do cliente. E o problema que será resolvido, aos olhos do cliente também. Então, eu vou responder, depois eu dou um exemplo. Mas por que é importante? Porque naquele texto inicial, eu vou colocar esses 3 elementos, e aí, vou fazer um parênteses aqui, a venda acontece a respeito das coisas que já estão na mente do cliente. E não a respeito das coisas que eu coloco de novidade na mente dele. O que eu quero dizer com isso? Se eu vier com um discurso aqui, vou fazer o objetivo. Instalação de DR, DPS e aterramento a fim de garantir que a instalação esteja de acordo com a NBR 5410, evitando choque elétrico e a queima de equipamentos por descargas atmosféricas. Poxa, esse é exatamente o objetivo técnico de instalar um aterramento DR DPS numa instalação. Só que se o meu cliente não sabe o que é DPS, bom, DPS vamos supor que ele saiba. Ele não sabe o que é descarga atmosférica, ele não sabe o que é surto, ele não sabe o que é NBR 5410. Cara, ele vai se ficar confuso, concorda? Sim. Então quando a gente fala que na visita técnica eu coleto essas informações aos olhos do cliente, eu vou fazer algumas perguntas para ele, de maneira com que ele me mostre o porquê que ele tá tomando a decisão de fazer aquele orçamento comigo. A respeito dos benefícios que ele enxerga e dos problemas que ele entende que vai ser resolvido. Nesse exemplo que eu vou colocar aqui, exatamente nesse contexto de aterramento da RDPS, que foi um caso do nosso aluno,
E aí, imagina que o cliente chamou ele para fazer o orçamento. Quando ele chega lá dentro da loja do cliente, o cliente fala assim, olha, aqui eu preciso que seja instalado DR, DPS e aterramento na minha instalação. Ele, não contente, pergunta, né? Fala assim, não, legal, deixa eu entender então. Ele pergunta, mas por que você entende que fazer essas instalações vai ser um benefício aqui para você? Na sua instalação elétrica, por exemplo. Aí o cliente responde, sabe o quê? Ok. Cara, na verdade, eu nem sei para que isso funciona. Sim. É que se eu não fizer isso, eu não vou garantir 100% da pólice do meu seguro aqui do meu comércio. Opa, então ele não tá fazendo aquele serviço porque ele, nossa, agora eu quero ter DR, DPS. Nada. Ele não tá pensando no choque elétrico ou nos equipamentos queimando, não. É para garantir o seguro de 100%. Para evitar qual o problema? De ter que arcar com os custos depois. Eu e você vamos pensar isso, né? Mas aí eu tenho que extrair do cliente. Sim. E o cliente falou exatamente isso. Falou, não, eu fiz um investimento aqui de 50 mil reais, fui fazer o seguro da minha loja, e a seguradora, o engenheiro que veio fazer a análise aqui da parte elétrica, falou que se eu não fizer DR, DPS e aterramento na minha instalação, eu não vou ter 100% da minha pólice. Eu vou perder 50 mil reais se lá na frente eu tiver um problema de princípio de incêndio, por exemplo, com origem elétrica. E ninguém gosta de perder dinheiro. Ah, mas nem a pau, né? E aí entende que o objetivo do orçamento, nesse caso, não vai ser instalação de DR, DPS e aterramento, a fim de garantir a NBR 5410, evitar que choques elétricos aconteçam e que equipamentos queimem em função de surto elétrico. Tecnicamente, Tá certo. tá certo. Mas o objetivo vai ser instalação de DR, DPS e aterramento, o S, a fim de garantir 100% da pólice de seguro, o B, benefício, e evitar que em caso de problemas futuros, como por exemplo o princípio de incêndio de origem elétrica, você perca os 50 mil reais investidos nesse momento. P, que é o problema. Perfeito. Então, ó, serviço, benefício, problema que resolve. Quando eu faço aquele negócio ali, a tendência natural é que ao ler aquilo, porque o orçamento você não vai entregar, você não vai enviar para o cliente, você vai apresentar pessoalmente, mas isso aí é um outro papo. Ao ler aquela informação ali, o cliente tem a seguinte percepção: caramba, você gosta de falar isso até. Caramba, ele sabe mais sobre o problema do que eu mesmo. E eu já tava imaginando falar isso mesmo. Você sempre fala isso, né? Então, o que acontece? A ideia é o objetivo, conversar com o subconsciente do cliente. Porque, na verdade, é isso que eu quero que aconteça. A venda acontece a respeito das coisas que já estão na mente do cliente. Sim. Toda vez que eu coloco uma informação nova, o que gera? Ponto de interrogação na cabeça dele. O que é um ponto de interrogação no processo comercial? Dúvida. O que é uma dúvida? Objeção. Objeção. Gera uma objeção. Por exemplo, se eu coloco muitos termos técnicos, vai parecer a objeção de... Será que ele tá tentando me enganar? Exatamente. Será que eu posso confiar nessa informação? É a mesma objeção que a gente tem quando leva um carro no mecânico e o mecânico vem assim, não, olha só, aqui ó, era injeção, mas eu aproveitei e troquei aqui, não sei o que lá, começou um monte de lista de peças que ele trocou. Você fica assim, será que ele não tá me enganando? Bom, eu já vi amigos meus que ao mandar carro para concessionário fazer revisão, sabendo os itens que iriam ser trocados, foi lá com de pintar esmalte e pintou as peças. Pega essa aí, Arquimedes. Pintou as peças pra ter certeza que as peças seriam trocadas. Caramba. É uma objeção ou não é isso aí? Com certeza. Da confiabilidade do mecânico ali do outro lado, né? Sim. Então eu não posso colocar informações novas. Eu só vou falar da parte técnica se eu vejo que a pessoa tem esse viés técnico. Sim, se ele quer isso, se ele entende disso. Exatamente. Então eu trago isso. Se ele é um engenheiro, se ele é um cara que manja dessa parte técnica... Sim. Aí muito analítico, ele gosta de analisar a fundo aí. Aí eu posso falar da NBR 5410. Sim. Porque tá na cabeça dele já. E vai mostrar autoridade também. Exatamente. As vendas acontecem a respeito das coisas que já estão na mente do cliente. Sim. Eu vejo esse item do objetivo como um resumo do serviço que você vai prestar. Para o cliente ver, ele entendeu o que eu preciso, ele entendeu o problema que eu tô passando e ele sabe como resolver. É um resumo disso. Tudo bem. É isso aí. Mas eu não diria que é um resumo, não. Eu diria que é um bloco persuasivo aí, ó, que conversa com o subconsciente do seu cliente. Tudo bem, eu entendi. E ele é de fato um resumo.
Só que eu tenho que entender que é um bloco persuasivo. Sim. Sabe por quê? Porque se o eletricista pensa que é um resumo, ele vai chegar um momento que ele vai resumir o serviço. Aí eu falo pra ele que é um resumo, ele, não, beleza, eu vou só fazer um resumo aqui do... Não é um resumo. Tem que ter os 3 pontos. Tem que ter os 3 pontos. Serviço, benefício e problema que resolve. Exato. Tudo extraído da cabeça do cliente. Exatamente. Talvez o serviço você possa, com a sua habilidade, desenvolver o serviço ali de maneira sólida e você ir construir DR, DPS, aterramento e aí o benefício, o problema tem que ser da mente do cliente. Sim. Tá? Perfeito. Olha só, a gente demorou 15 minutos pra falar do primeiro bloco persuasivo, são 7. O segundo é memorial descritivo. O memorial descritivo é a lista de serviços que eu vou executar. Então é só colocar lista, só nada. Não tem essa de só. Tudo tem técnica, certo? Certo. Então, a lista de serviços. Então, eu vou colocar lá o DR, DPS, aterramento. Vamos trazer para um exemplo mais tangível, porque aí a técnica vai fazer mais sentido, tá bom? Perfeito. Fez um orçamento lá de instalação elétrica do zero de uma residência. Então, vai instalar tomadas, iluminação de... 4 cômodos. Tomadas, iluminação, vai ter que fazer o quadro de disjuntores, vai colocar aqui o padrão de entrada, vai preparar o padrão de entrada. Eu vou colocar esses itens lá. Só que aí o erro que eu vejo que alguns eletricistas cometem. O item 1, iluminação e tomadas da sala. Item 2, iluminação e tomadas da cozinha. Item 3, iluminação e tomadas do quarto e banheiro. Tá errado. Sim. Por que tá errado? Porque eu deveria fazer assim, ó. Item 1, iluminação da residência. Item 2, tomadas da residência. Item 3, quadro de distribuição de disjuntores. Item 4, relógio padrão de entrada. Tudo que o cliente não possa dizer, tipo, esse aqui eu não quero agora. Exatamente. Eu não posso dar margem para ele tirar o item da minha lista. Sim. Então, pode acontecer? Pode, mas eu intencionalmente faço a minha lista de memorial descritivo de maneira com que eu faça um vínculo que se conecte e que não possa ser desconectado. Sim. Qualquer desconexão vai gerar um novo orçamento. Exato. Porque na verdade, quando eu falo assim, ó, quando o cliente fala, tira pra mim então a sala não vai pedir pra tirar, mas o quarto 2, por exemplo, tava lá R$1.000 por causa do quarto 2. Tirar o quarto 2 não significa dar um desconto de R$1.000 muitas vezes. Sim. Por quê? Porque o orçamento, ele é calculado, pelo menos se você usar o aplicativo Orçamento Incontestável, o orçamento ele é calculado de maneira com que o serviço vai gerar um custo e as despesas também. Deslocamento, almoço, refeição. Quer dizer, os dois são a mesma coisa, né? Mas insumos da prestação de serviço, como mas conector de emenda, efeito isolante, isso tudo vai entrar como despesa. Só que eu não mostro isso pro cliente. Sim. Tá oculto no meu orçamento. O que isso significa? Que, vamos supor que meu orçamento total deu R$1.000 de serviço. Só que eu tenho mais R$1.000 vou deixar bem claro aqui, ó. De serviço são R$1.000. São 4 itens do meu memorial descritivo. Supondo que seja o mesmo tempo de execução, cada um dos itens vai dar R$250, concorda? Sim. Só que, na verdade, eu tenho R$400 de despesa. Deslocamento, esses insumos que eu falei. R$400. O orçamento incontestável, de forma inteligente e incontestável, né? O que ele faz? Ele divide esses R$400 nessas 4 prestações de serviço. Então não vai ficar R$250. 400 dividido por 4, vai ficar 350 cada um. Sim. Se o cliente me pede para tirar o último item, não vai ser R$350 de desconto. É 250. Mas e para provar isso pro cliente? E para explicar isso para ele? Então, na verdade, você vai fazer um orçamento que o memorial descritivo ele se correlacione, de maneira que ao tirar um item, eu tenha que recalcular o orçamento. Sim. Tira o quarto 2. Pô, mas um item é iluminação, o outro item é tomadas, o outro item é quadro de disjuntores, o outro item é padrão de entrada, eu tenho que recalcular o orçamento. Sim, até porque dificilmente, se for feito dessa forma, ele não vai falar, tira a iluminação, eu vou ficar no escuro a casa inteira. Não vai. Tira as tomadas, vou ficar sem tomada na casa inteira. Não vai tirar. Aqui em casa é só fogão a lenha.
Tira o quadro. Não, também não vai tirar. Tira a iluminação que eu vou usar só lamparina. Não, então... A querosene. O Arquimedes que vai pra Minas direto aí, ó, deve ver as lamparinas da querosene lá, pelo menos pendurando na parede, não vai não? Dá a impressão que eu moro que é minha do mato, né? Mas você não vai lá comprar os... Isso não. Não, pô, mas assim, olha, De se você for no enfeite, interior, eu falei na parede, já pendurado na parede lá, mas como enfeite, pô. Vê em certos restaurantes. Aí, ó. Eu fui lá no restaurante em Belo Horizonte lá, cara, que fica lá no alto de no prédio altão lá, um puto restaurante. Tinha umas paradas assim, das carroça e tudo mais lá em cima. Não vem que não tem não, viu? Bom, mas a verdade é assim, ó, o memória executiva ele tem essa técnica, né? Uhum. Que você tem que correlacionar os itens. Pra o cliente não poder excluir. Sim. Bom, teria mais coisa pra falar do memória descritivo aqui, mas eu acho que já... Tem podcast que entra bem a fundo em cada né? bloco. O terceiro bloco é o bônus. Cara, e bônus é mágico, cara. Sim. Sabe, eu fico pé da vida quando eu falo sobre bônus na live, aqui, ou conversando com os eletricistas. Eu falo assim, cara, mas bônus? Ninguém entrega bônus em prestação de serviço de elétrica. Aí que tá a oportunidade. Se ninguém entrega, se o Zé Faísca não entrega, meu, tá aí. Cara. Aí eu tenho dois tipos de bônus, né? O bônus para raio e o bônus simples. Bônus simples é você entregar qualquer coisa, né? Sim. Tipo, vou entregar um quadro de disjuntores de 16 posições para o meu cliente. Isso é um Gera bônus simples. tanto valor. A menos que o cliente falou que precisa disso. Que é importante para que ele. É importante. É isso. Mas o bônus para raio é aquele que... O para raio atrai o raio, né? Aham. O bônus para raio é aquele que atrai novos serviços. Sim. Então teve um caso típico de um aluno nosso, da imersão 2, turma 2. O nome dele, tá vindo na cabeça aqui agora, esqueci, cara. Esqueci, tudo bem. Ele chegou e falou o seguinte pro cliente dele. Tudo bem que foi uma ideia nossa lá, da mentoria que a gente deu pra ele, mas vamos lá. Ele pegou um sobrado pra fazer orçamento, aí ele vira pro cliente e fala assim, olha, vai ficar aqui um valor, eu vou calcular, tal, não sei o quê. Deu R$7.500 o orçamento. Mas eu vou te entregar como bônus aqui, ó, a automação de iluminação da sala. Inclusive, se você comprar a Alexa depois, dá pra dar comando de voz na maquininha aqui, ó, mas na Ecodot, né? Uhum. Mas você vai poder chamar a Alexa no seu celular, tal, e falar com ela, tal. Entregou como bônus isso. Top. Cara, o cliente falou assim, nossa, legal, a casa vai ficar automatizada, tal. E aí, beleza, ele fechou o orçamento de R$7.500 com esse bônus. Uhum. Aí talvez quem tá ouvindo vai falar assim, mas Everton, quando você entrega um bônus, quem disse que o cliente não fecharia se não tivesse o bônus? Pode ser que ele fecharia, né? Mas o que não aconteceria é o cliente ficar tão empolgado na sala falando com a Alexa de chamar você de novo para fazer um novo orçamento para fazer a automação inteira de todos os outros cômodos da sala. Sim. Da sala, não, da casa. Porque ele percebeu que tem esse desejo. Putz, aí o jogo muda. Por isso que o bônus, ele é, na verdade, uma estratégia para vender novos serviços futuros, pô. Sim. Futuros para ele e para quem for visitar a casa dele. Exatamente. Os Caramba. amigos. Porque ele pode falar, ó o que tem na minha casa agora? Alexa, modo cinema. Pum. É isso, cara. E aí eu tenho que entender o bônus que faz sentido pro meu cliente, que faz sentido para mim. E a única regra do bônus é a seguinte, ó. Tem que ser algo que não onere o seu bolso muito e não onere o seu tempo muito também. Sim. Porque senão fica inviável entregar o bônus. A não ser que ele seja um alto potencial de para-raios. Mas ele não deve onerar nem o seu tempo, nem o seu bolso, né? Poderia fazer alguns exemplos aqui de vários alunos nossos, mas assiste o podcast sobre bônus também, ou sobre elaboração de orçamento, sobre os 7 passos do orçamento incontestável, que você vai ver isso aí lá. O quarto passo aqui, quarto bloco persuasivo do orçamento incontestável é a tabela de investimento. Everton, mas no memória descritivo não tinha preço? Não falei isso, né? Não falou. Não tem preço no memorial descritivo. Não deve, não pode, não permito que você coloque preço no memorial descritivo. Vai ter lá os serviços, mas não tem preço, pelo amor de Deus. Por quê? Porque... Depois eu explico. A tabela de investimento vai ter exatamente os mesmos itens do memorial descritivo, só que agora, sem tanta explicação sobre eles, só um título deles ali, e o preço do lado. Vai ter ali o resumo,
né, do preço total. Uhum. Vai ter o preço do bônus também. Como assim? É bônus, não é de graça? É, calma lá. Vai ter o preço do bônus. Vamos supor que, sei lá, o bônus seria R$300. Você vai pular R$300. E vai ter uma linha chamada desconto do bônus. Que é desconto do bônus, R$300 de desconto. Pra você subtrair o preço que você acabou de somar. Então imagina, eu pus tudo, inclusive o bônus, e somei tudo. Deu R$10.000. Desconto o bônus na próxima linha e tá lá, menos R$300. Então de 10 mil caiu para 9.700. Sim. E aí, se tiver um desconto a mais meu, eu ponho esse desconto manual, meu desconto ali. Uhum. Ponho esse desconto também. Subtrai do valor total geral. Se houver lista de material, eu ponho ali o valor total da lista de material ali também. E aí eu consolidei minha tabela de investimento. Vai ter, obviamente, na sequência, forma de pagamento e assim por diante. Bom, por que é importante fazer dessa forma? Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre objeção de serviço e objeção de preço, Preço. tá bom? Depois a gente entra nesse mérito. Aí, na sequência, logo depois do preço, vai vir a objeção do preço, né? Uhum. Tá caro, dá desconto e assim por O diante. que é muito comum. Que é muito comum. Que, na verdade, vai acontecer, Sim. né? A gente é assim. Então, eu coloco já elementos para aumentar o valor percebido e diminuir a sensação de perda, para diminuir a possibilidade do cliente pedir desconto. Uhum. Na tabela de investimento, quando eu ponho desconto do bônus, isso já diminui a probabilidade de solicitação de desconto. A gente tem isso medido. Uhum. Agora, na sequência da tabela de investimento, eu coloco a garantia. Porque são âncoras de geração de valor que justificam o preço. Então eu ponho a garantia incondicional de 3 meses, 6 meses, que no mínimo é 3 meses. Sim. Mas vamos supor, 6 meses. E ponho a garantia condicional também. Que aí acrescenta mais 12 meses além da garantia incondicional. E essa garantia condicional, ela tende a fazer você ganhar mais dinheiro. Que loucura é essa, Everton? Como assim? Como assim? Colocar a garantia condicional é fazer mais dinheiro. Vai virar corte isso aqui, olha só. Por quê? Imagina que eu estou fazendo a lista, o meu orçamento com o material agregado. Eu vou ser responsável pelo material, vou comprar o material, vou repassar meu material para o meu cliente com 40% de margem. Na garantia condicional, eu coloco lá. Bom, garantia de mais 12, mais 24 meses, caso o cliente compre os materiais comigo. Então a garantia condicional tende a fazer o cliente comprar com você o material, porque para ele vai ser vantajoso, porque você vai estender o prazo de garantia para ele. É por isso que eu falo que a maioria das pessoas usam a garantia como um recurso de evitar problema com o cliente. Não, cara, a garantia é para você vender mais e ganhar mais dinheiro. Serve também para evitar problema, mas é muito mais do que só isso. Eu acho que eu não posso entrar na negociação achando que eu vou perder, né? Eu achando que vai dar problema. Quando eu coloco a garantia de, Everton, mas você tem coragem de colocar a garantia de 24 meses? Pô, com certeza, já coloquei, do Luciano tinha lá 36 meses de garantia. Uhum. Porque eu sei que não vai quebrar, eu confio nas marcas dos produtos, e se acontecer um problema, imagina só, Everton, aconteceu tal problema com o equipamento. Eu vou lá, troco, porque o dinheiro que eu ganhei valeu já. Uhum. Deu R$100 lá de peças, vou lá, vai dar o deslocamento também. Eu troco a peça, já aconteceu até, mas tá na conta. A conta tá fechada. Sim. E ele ainda fala, cara, o cara veio aqui trocar mesmo, velho. Geração de valor, conexão. Sim. É isso. Se você acha que o seu serviço é bom mesmo, qual o problema de dar garantia? Não tem problema. Não tem problema, porque, não, se você tá inseguro, o Zé Faísca não tem essa coragem. Por quê? Ele vai fazer gambiarra. E gambiarra, gente, dá problema. Então ele não vai dar garantia de 1 ano. Justamente por isso. Então o oposto também é válido. Se você faz do jeito certo, que tem que ser feito, não vai dar problema em 2 meses. Exato. Em 3 meses, em 6 meses. Vai dar esse problema. É isso aí. Inclusive, garantia é um dos elementos dentro do orçamento que é para geração de valor percebido, que é o que a gente começou no podcast falando. Eu sou o único responsável por gerar a valorização que o meu cliente vai ter por mim.
Então eu construo essa valorização dentro do meu processo de relacionamento de venda e de execução com o meu cliente. Então, a garantia, a garantia é o quinto elemento dentro dessa tríade, né? Desses 7 blocos persuasivos, né? Na sequência, eu posso ter um campo de observação, no orçamento contestável eu tenho esse campo de observação, mas eu não considero ele como bloco persuasivo. Pode ser considerado, porque o jeito que a gente faz e ensina lá dentro do aplicativo faz isso acontecer. Sim. Mas aí, na sequência, o próximo bloco persuasivo seria sobre a nossa empresa. Um disclaimer sobre a nossa empresa, onde eu tenho 3 momentos importantes. Falo sobre o histórico e a idade da minha empresa, quanto tempo eu estou no mercado prestando serviço. Coloco um número estatístico aqui dentro também. Esse número estatístico, na verdade, fala, por exemplo, quantas instalações eu fiz, ou quanto dinheiro eu fiz meus clientes economizarem. Nem sempre é possível fazer isso. Quer ver, ó? Se o cara vende solar, ele consegue falar quanto dinheiros ele já fez os clientes todos economizarem. Então, nesses 10 anos de existência, já fizemos aí, nossos clientes economizaram cerca de R$500 milhão, né? Sim. Poderia ter isso. Mas eu não posso mentir, então tem que ser um valor real. Mas eu posso falar, até hoje nós atendemos já cerca de centenas de clientes da área de elétrica residencial e industrial. Foi um dado estatístico ali. Sim. Segundo momento dessa descrição, eu coloco ali também as minhas certificações, Sim. né, para mostrar a autoridade. Se eu tiver um técnico, vou pôr lá o curso técnico e tal, tudo mais. E por último, eu coloco ali um disclaimer a respeito da minha equipe, se houver, né? Então, minha equipe composta por tantos profissionais, para mostrar que é uma empresa de fato. Sim. Tá? Pois bem, saiu desse 6º bloco persuasivo, que é o sobre a nossa empresa, vou pro próximo e 7º bloco persuasivo, último bloco, mais ou menos, que é nossos clientes. Coloco no meu orçamento 3, no máximo 3, pelo menos um, no máximo 3. 3 depoimentos de clientes. Depoimentos esses que são, na verdade, o print do Google Meu Negócio. Sim. Colo lá no meu orçamento. 3 prints de Google Meu Negócio. Sobre os nossos clientes. Ponto. De preferência que tenha a ver com aquele serviço, se possível. Se possível, se tiver uma relação direta com a prestação de serviço, melhor ainda. 7º bloco persuasivo é esse. Se eu tiver isso, eu já tô com um orçamento incontestável, ó. Filé. De forma resumida, só o nome dos 7 blocos aqui pra gente virar um take legal, um corte legal pro Arquimedes aqui. Legal. 7 blocos aqui que o eletricista tem que ter para ter uma dessas placas aqui, porque ele aprovou o orçamento. Legal. Então, assim, para você ter o orçamento aprovado, o orçamento incontestável deve ter 7 blocos persuasivos. O primeiro é o objetivo, o segundo, o memorial descritivo, o terceiro é o bônus, o quarto, tabela de investimento, o quinto é a garantia condicional e incondicional, o 6º sobre a sua empresa e o 7º sobre os seus clientes. Se o seu orçamento não tiver 7 blocos persuasivos, você não aprova o orçamento e você não ganha essas placas aqui quando você chegar nesses faturamentos. Ok? Beleza? Perfeito. Corte feito? Beleza? Ed gostou. Beleza, então tem um corte ali. Beleza, vamos pra cima. Tem que ver se vai passar na aprovação lá do Nutelógico, né? Agora. Brincadeiras à parte aqui, tem uma regra aqui de como é que os cortes podem ser publicados, né? Vamos lá. Então, o que eu quero chegar nesse contexto é que o orçamento é a peça mais importante para que o eletricista consiga entender que a valorização, que o reconhecimento dele depende Dele mesmo. dele mesmo. Porque eu percebi que o que você mais martelou em cada bloco é intencionalidade. É isso Cada mesmo. bloco você colocou isso aí. Ele sendo intencional. E volta naquilo que a gente falou logo no começo. Que é, ele pode controlar só ele mesmo. O cliente pode rejeitar esse orçamento com esses 7 blocos? Pode, sim. Mas a probabilidade diminui muito quando ele vê todos esses 7 blocos. E aí olha o orçamento de outros eletricistas, provavelmente, assim, vai ser só o valor, preço no WhatsApp, ou se tiver vai ter uma folha só descrito o que ele vai fazer, o preço e acabou. E a assinatura. Eu recebi recentemente um desses aí e fiquei tipo... Item, preço e assinatura. Basicamente isso. Fiquei, meu Deus. Aí tem a logo também, às vezes, né? É. Enfim, né? Mas se você não tiver... É assim, ó.
Na verdade, uma pessoa da área técnica, como é o caso do eletricista, ele aprende tecnicamente, ele fica muito bom tecnicamente. Sim. Só que ele não aprende a parte comercial. Não aprende a vender. Eu não aprendi a vender em nenhum dos cursos que eu fiz. Técnico, profissionalizante, engenharia, nenhum. Nem na escola. Nem na escola. Tive que aprender na base dos tapas, né? Sim. E aí, é óbvio, né? Estudamos pra caramba aí pra poder trazer esses contextos pra dentro do nosso conteúdo e pros nossos treinamentos também, a imersão, principalmente. Uhum. Mas o que a gente consegue observar é que o eletricista que consegue desenvolver algumas habilidades de vendas já tem muito resultado, bem acima da média. Sim. Só que o próprio orçamento já é uma forma de se desenvolver na parte de vendas. Por isso que quando nasceu o orçamento, aí eu quero só contextualizar pro pessoal, quando nasceu o orçamento contestável, a pergunta que a gente fez foi a seguinte. Primeiro que o orçamento contestável não é o aplicativo, né? É o método. Sim. Então tem um método lá de 7 passos do orçamento contestável que a gente ensina na imersão. No primeiro dia da imersão, a gente mostra como é que faz um orçamento, como é que calcula a precificação, como apresenta o orçamento, a técnica da visita técnica. Engasguei aqui, vamos lá. Mas o que chamou a atenção foi o seguinte: eu ouvi um cara falar assim: para você saber que um aplicativo ele vai ser um aplicativo que gera resultado para os clientes e que vai ter interesse desses clientes, é só você analisar o seguinte: tem alguma planilha de Excel que é muito baixada? Aí eu olhei e a gente tinha uma planilha de Excel de elaboração de orçamentos. Uhum. Tem uma planilha que eu fiz em 2009, 10. Essa planilha já teve mais de 600 mil downloads. Opa, calma lá. Então existe interesse. Sim. Criamos o aplicativo e tá sendo um sucesso que tá sendo, né? Se você tá fora, negão, olha aqui, eu tô te falar uma coisa, você tá perdendo tempo. O link tá na descrição aqui, viu? Vai lá e dá um jeito. Se o eletricista ele não tá acreditando ainda, ele pode ver os podcasts que foram feitos recentemente. Exato. Que foram com alunos que faturaram esses números aqui. É. Então ele pode colocar a prova, vendo outras pessoas, e mais do que isso, colocar a prova contratando o aplicativo, colocando em prática aquilo e validando se realmente acontece ou não. E pode vir falar, tipo, ó, coloquei em prática tudo ali do orçamento, não deu certo, enviei 100 orçamentos e nenhum foi aprovado. Uhum. Todos os orçamentos foram recusados. A gente devolve o seu dinheiro de volta, não tem problema não. Com certeza. E assim, é que é tão improvável que isso vai acontecer, né? Porque os números não mentem. Exato. O fato é que o método orçamento contestável ele foi desenvolvido em função de um princípio chamado carta de vendas. Uhum. E isso existe a toda a vida já. Esse é um princípio persuasivo. É claro que a gente adaptou para o eletricista, né? Sim. Mas, cara, não tem como. Se você fizer uma boa visita técnica, uma boa precificação, uma boa elaboração do orçamento e uma boa apresentação do orçamento, não tem dúvidas, cara. Você vai converter mais orçamentos do que você converte hoje. Sim. E mais da hora, né? Se você usar a nossa calculadora ali de precificação, você vai aumentar o seu preço. E se você combinar isso com o orçamento incontestável, você vai aumentar o preço e vai vender mais. É um desafio. Eu te desafio a assinar o aplicativo e fazer o que eu tô te falando. Calcula o preço, elabora orçamentos novos com ele e vai pro seu cliente pra ver o que acontece. Sim. O assinante do aplicativo já entenda, gente. Vai dar trabalho. É muito mais prático você pegar só digitar o que você vai fazer, preço e mandar no WhatsApp. É muito mais prático. Exato. Então, já acredite, assim, já saiba, você vai ter mais trabalho. Só que é mais trabalho e mais resultado.
Não dá pra mandar só o preço no WhatsApp e ficar reclamando que o eletricista classe A tá tendo mais resultado que você. Exatamente. Não faz sentido. Exatamente. Então, você vai ter mais trabalho, mas também vai ser recompensado por esse trabalho. A verdade é que se você usa algum método ou algum aplicativo que só tem o item e preço, desculpa, Esquece. mas é impensável você acreditar que vai ter mais resultado do que você fazer uma proposta comercial como o aplicativo Orçamento Consultável te entrega, tá bom? Uhum. Isso aí eu posso Perfeito. garantir. Certo? Certo. Que mais aqui pra gente falar sobre a valorização do... Cara, essas placas ficaram legais, não ficaram? Ficou. Coloca aqui qual placa você gostaria de receber. Tenho certeza que eles vão querer receber essa aqui, né? 10 milhões. Com certeza. Mas um detalhe, assim, o eletricista que alcança 100 mil, ele ganha essa. Quando ele atingir a 1 milhão, ele não perde essa. Ele mantém aquela e vai ganhar a segunda placa. Depois a terceira, a quarta. E, futuramente, vai ter mais placa. Então... Como isso é novidade, né? Então tem uma galera que nem sabe ainda que pode ter, né? A gente tá entrando em contato com alguns. Mas daqui a pouco a gente vai começar a ver as paredes começar a encher de placa, né? Exato. Então, tô louco pra ver aí uma parede com todas as placas e a gente tendo que fazer a próxima placa de 25 milhões. Nossa, Vai ser coisa legal, linda. né? Aham. A próxima é 25 milhões, né? Ainda não precisa ser feita, infelizmente. Mas vai acontecer em breve. Vai Certo? acontecer. Certo. É isso, então. Vamos lá. O que do nosso podcast de hoje foi o seu despertar aqui, Meu despertar é exatamente o que eu falei no meio ali, que cada bloco tem intenção ali. A intencionalidade do eletricista. Porque ele vai fechar aquele orçamento. Então é só ele colocar intencionalidade em cada bloco ali, ó. E aí aumenta a chance, não é garantia, mas é aumentar a chance de fechar. É isso. E eu acho que o meu despertar é que tá tudo nas suas costas, velho. O reconhecimento que você tanto quer e precisa e merece tem que partir de você. Então a forma de demonstrar o seu valor percebido é o que vai garantir ali o seu cliente te valorizar e te entender como uma autoridade no que você faz, tá bom? Fica com isso. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo episódio, na próxima quinta-feira do podcast Eletricista Classe A. Gabriel, seja bem-vindo novamente. Até lá, pessoal.